Doutor Matheus, muito bom dia, obrigado por receber a imprensa local e os seus esclarecimentos sobre essa situação, inclusive uma nota de repúdio expedida pelo próprio Sindicato Rural. Bom dia a todos, eu agradeço novamente a oportunidade de falar desse tema tão polêmico. Eu esperava que após a última entrevista isso já tivesse sido solucionado, infelizmente não foi. Pessoas mal intencionadas continuam a dar mais pano para a manga, criando mais polêmica e criando novas inverdades. Eu chamei essa entrevista aqui com um único objetivo de expor ao vivo para toda a cidade o conteúdo integral do áudio em que supostamente o Alex teria sido coagido a retirar o outdoor. Eu trabalho com isso há 6 anos, não é a primeira situação que eu passo com esse disse-me-disse e botar a palavra de um contra o outro. Então, tudo que é feito na promotoria tem câmeras, o telefone funcional é gravado. Obviamente que eu nunca vou expor, a intimidade de ninguém, mas se alguém insiste em falar que eu estou mentindo, que foi coagido, que foi ameaçado, bem, eu convido essa pessoa para vir aqui na promotoria e expor ao vivo, com a sua prévia autorização. Ele não veio, o Alemão, ele falou a razão pela qual ele não quis vir hoje na entrevista? Senhor? Ele falou a razão pela qual não quis vir hoje na entrevista, o Alex? Ele comentou conosco, do promotor, que seria por questão judicial, eles só estariam respondendo judicialmente. Entendi. Bem, eu não vejo nenhum problema de vir ao vivo para toda a cidade e mostrar o conteúdo do áudio, até porque, muito embora se crie essa pseudo-notícia que só pode falar judicialmente, senhores, não há nenhum processo judicial. Qualquer cidadão é livre para falar o que bem entender, besteiras inclusive, ao vivo para toda a cidade. Inclusive eu recebi um áudio ontem de um vereador também falando algumas besteiras, então ele poderia ter vindo aqui e deveria ter esclarecido. Afinal, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Eu não sei realmente a razão pela qual ele não quis vir aqui pessoalmente para apresentar ao vivo para toda a cidade, talvez porque ele estivesse com medo de ser desmascarado ao vivo. Talvez seria até mais interessante para ele criar uma nova mentira, talvez uma dor de barriga, para não vir na promotoria de justiça para comentar esse áudio. Mas já que ele não veio e já que ele não autorizou a divulgação, eu vou respeitar a intimidade dele, a vida privada dele, e deixo desde logo consignado que essa é a última entrevista que eu dou sobre o tema. Eu não vou dar mais palanque para que ninguém venha fazer nome em cima de mim, criando inverdades. Eu destaco apenas novamente que não houve nenhum conteúdo eleitoral nessa manifestação. Essa determinação de apuração de outdoor no estado de Mato Grosso é uma determinação que veio do Procurador Regional Eleitoral. A determinação é colher informações sobre outdoor para apurar se há algo ilegal, se eventualmente alguém está bancando esse outdoor para prejudicar o presidente, por exemplo, fazendo uso de uma ilegalidade patente. Mas eu reitero, a investigação não é minha. Eu recebi determinação para tão somente reportar que esse outdoor foi instalado e apurar quem foi o responsável pela sua instalação. Então não há nenhum conteúdo político nisso. E aí o vereador Tiago ontem veio criar mais polêmica em cima disso, ele adora uma polêmica, dizendo, por que só esse outdoor foi veiculado? Senhores, eu não sou onipresente. Se alguém me manda uma foto e fala que tem algo ilegal, se alguém falar para mim que foi abduzido por alienígena, eu sou obrigado a instaurar alguma coisa. Eu posso arquivar logo depois, mas eu tenho que instaurar. Então, se me manda uma foto sobre essa suposta ilegalidade, eu sou obrigado a atuar. Mas eu não vou na rua caçando problemas, aqui está errado, eu não sou um censor da cidade. Quem se sente incomodado com alguma eventual ilegalidade pode e deve procurar o Ministério Público para relatar a ilegalidade. Mas considerando toda essa situação que foi criada, que me enviaram uma foto e logo depois já disseram que já tinha uma consulta com o advogado e no dia seguinte houve um protesto, eu sou levado a concluir que isso foi uma armação, que houve apenas a vontade de se criar uma pseudo-polêmica para se ganhar alguns votos, para se fazer alguma vantagem política, para alavancar, por exemplo, a candidatura do Alex para a ProSoja, por exemplo. Eu não sei o que motivou o Alex. O que eu posso afirmar com toda certeza é que não há nenhuma motivação política nesse ponto. E também me criticaram porque eu teria supostamente omitido fundamentação jurídica.
Eu vou repetir o que eu já falei anteriormente. O artigo 39, parágrafo 8º da Lei 9.504 de 97, fala expressamente que a única proibição eleitoral é utilizar outdoor. Então, por favor, quem quer apoiar o presidente, quem quer apoiar a oposição, pode e deve manifestar. Agora, tem uma forma para fazer isso, você tem 200 formas permitidas. E o sindicato optou, sabendo pelo visto que era a única proibida, de fazer dessa forma. Então eu insisto, se você quiser pintar o seu carro com o rosto do presidente, quiser tatuar o rosto do presidente ou do candidato à oposição, que é o Lula, faça. Isso é salutar para a democracia. Mas, por favor, não queiram criar um antagonismo. O Ministério Público não tem cor, não tem partido, não tem razão nenhuma em apoiar ou deixar de apoiar um candidato. Inclusive, se o presidente quiser vir em Canarana para ver pessoalmente a confusão que foi criada pelo senhor Alex, desde logo está convidado para vir aqui no Ministério Público e conhecer o melhor café do estado de Mato Grosso, que é feito aqui na nossa Promotoria de Justiça. E ontem ainda ele fez uma nota de repúdio, eu fiquei sabendo disso agora, e aí eu até imprimi aqui a nota de repúdio, não tem nenhuma assinatura, apenas o logotipo do Sindicato Rural. Dá para saber desde logo que foi uma nota feita pelo Alex para o próprio Alex, fazendo uso do sindicato, da estrutura do sindicato. De fato, nós vivemos uma sociedade muito plural. Você pode apoiar alguém, pode criticar, pode gostar, pode não gostar, mas eu quero crer que, após tudo que foi conversado, sobretudo que não há conteúdo político, sobretudo que foi uma determinação vinda da Procuradoria Regional Eleitoral, sobretudo o fato de que, depois de todo esse mimimi, o Alex não apresentou autorização da Sinfra para instalar um outdoor no local. Eu recebo uma nota de repúdio como essa aqui, eu sou levado a concluir, e quero crer nisso, que pode ter de fato alguém ainda achando que o promotor é comunista, que o promotor é vermelho, mas eu quero crer que, na verdade, a maioria da população já conseguiu entender que não há nenhuma conotação política no conteúdo que foi veiculado pelo Ministério Público. E nessa nota de repúdio eu até vou me permitir ler alguns trechos que foram citados aqui, alegando, por exemplo, que eu teria chamado a população e os produtores rurais de palhaço. Eu não sei se os senhores, o Alex em especial, sabe o conteúdo que está veiculando, mas eu na faculdade eu gosto muito de ler sobre comunismo, inclusive, eu não sou comunista, mas se você vai não gostar de alguma coisa, ou gostar, tem que ler sobre isso. Tem um livro muito interessante sobre o Vladimir Lenin, aquele marxista russo, revolucionário russo, sendo bem sucinto. Ele tem um livro que me falha a memória agora, que trata sobre como manipular a opinião pública. E aí, o que você faz, segundo o livro? Você se sente acuado e, para se autodefender, você dilui essa culpa. Você fala que atacaram não só você, mas as pessoas próximas a você. E foi essa a estratégia feita pelo Alex, alegando que eu teria insultado produtor rural. Isso não é verdade. Inclusive, agora, conhecendo toda essa estratégia, se eu sou comunista, eu dou as boas-vindas ao Alex, bem-vindo ao Clube Comunista, você faz uso de uma estratégia tipicamente comunista. Mas, mais do que tudo, eu reitero a minha confiança no agronegócio, e eu falo de coração, eu tenho a convicção que, se essa pandemia não está tão grave do ponto de vista econômico, porque temos pessoas valentes no campo ainda, que estão carregando o Brasil nas costas. Eu, em momento algum, fiz algum tipo de crítica ao agronegócio. As minhas críticas, eu reitero, foram direcionadas exclusivamente na pessoa do senhor Alex, que tem feito uso do sindicato. Ele ainda falou que eu teria chamado de palhaço. Eu nunca falei isso. Se, infelizmente, ele passou a se sentir como um palhaço após o que eu falei, eu lamento, mas eu nunca proferi essas palavras contra o senhor Alex. E, mais que tudo, eu nunca falaria nada nesse sentido contra ninguém da cidade. E aí vem essa pirotecnia que vai fazer acontecer, mandar para a corregedoria, para me punir.
Vejam, a Corregedoria já foi acionada ontem, eu já prestei esclarecimentos, já divulguei na minha defesa a integralidade dos documentos que foram remetidos, áudios e conversas para o sindicato, nada de ilegal foi apurado. Se ele quiser voltar a insistir, é um direito dele, qualquer pessoa insatisfeita pode representar o promotor, mas é uma tática tão baixa, tão vil, de alegar que vai me tirar da cidade, já sabendo que desde o ano passado há uma conversa com a promotora anterior que trabalhou na comarca que viria para o meu lugar. Isso não é nenhum tipo de sanção, é uma mera permuta. 2 colegas de trabalho estão com vontade de se mudar, eles alteram o seu posto de trabalho. Eu iria, inclusive, me mudar esse mês, mas considerando toda a confusão que foi feita pelo senhor Alex recentemente, eu vou postergar a minha ida, eu não vou entregar a promotoria, seria uma indelicadeza minha entregar a promotoria com toda essa confusão para a doutora Carla, que está chegando aqui na cidade, e quero deixar claro que a saída não foi motivada, obviamente, pelo Alex, ele não tem esse poder, por mais cara feia que eu veja do Alex, cara feia para mim não assusta. Eu já tive problemas aqui em Mato Grosso de bandidos invadirem a minha casa de madrugada, ter troca de tiros. Então não vai ser a cara feia do Alex que vai me assustar ou me fazer mudar de ideia de sair ou não da cidade. De fato, infelizmente, eu não consigo agradar a todos na cidade, mas o trabalho feito é dessa forma. Eu tento agradar o máximo possível, mas aqueles que ainda assim estão insatisfeitos, que ainda querem achar que a minha conotação é política, eu não tenho mais o que falar. Eu saio do ponto de vista argumentativo e lógico e vou para o campo do fanatismo, porque eu já insisti, já reiterei, já trouxe elementos, já expliquei a situação pela qual eu instaurei o procedimento interno no Ministério Público para apurar essa veiculação do outdoor, mas ainda assim continuam fazendo uma pirotecnia em cima do meu nome, que eu estaria sendo comunista e veiculando conteúdo tipicamente comunista para denegrir o presidente. Isso não é verdade, senhores. Eu reitero, eu convidei hoje ao vivo o Alex para vir aqui, para acabar com essa, agora me perdoe a palavra, já que ele utilizou essa palhaçada. Ele não quis vir no Ministério Público, eu não vou voltar a me pronunciar sobre esse caso. Se ele quiser, a partir de hoje, me representar, pedir minha saída, que faça. Eu quero crer no bom senso das pessoas em Canarana, o discernimento. Vocês podem apoiar alguma conduta minha ou não, mas definitivamente não houve nenhum conteúdo político, partidário, ideológico com esse pedido referente ao outdoor do presidente Bolsonaro. E aí também me perguntaram, mas tem vários outdoors em outros cantos do estado. Sim, e todos estão sob investigação do procurador regional eleitoral. E, novamente, mas tem outros outdoors na cidade irregulares. Quem acha que tem algo irregular, por favor, comunique. Eu não tenho como apenas ir de canto em canto na cidade para caçar alguma ilegalidade. E nesse ponto ainda, eu vou me alongar brevemente ainda, eu recebi um áudio, um vídeo do doutor Tiago, vereador Tiago, ontem, novamente querendo fazer uma campanha eleitoral em cima de mim. Esse rapaz tem uma fixação com a minha pessoa, não sei por qual razão, desde o primeiro dia do seu mandato, perde metade do seu tempo publicando notícias sobre a minha pessoa, não sei a razão por tanto ódio. Inclusive, quando ele participou de campanha eleitoral, ele, segundo ele, tão libertador e tão democrático, ele ingressou com uma ação judicial para cercear um grupo de WhatsApp que teria ofendido a sua vida privada. E eu fiz um parecer favorável, eu não tenho nada a ver com a vida privada dele, ele faz o que bem entender. E me chama muita atenção que a pessoa que censura o próximo porque fez uma piada sobre sua vida pessoal em grupo de WhatsApp, agora venha e ache tão normal criticar à vontade qualquer pessoa pública da cidade. Eu, como falei, é a minha última entrevista sobre esse tema, mas eu não poderia deixar de passar despercebido que o doutor Tiago falou diversas impropriedades sobre a minha pessoa e sobre fatos objetivos.
Se ele não gosta de mim, paciência. Diversos criminosos também não gostam de mim. Se ele não gosta, eu não sei por qual razão, em qual grupo ele se enquadra, mas eu não posso fazer o possível para agradá-lo. Ele falou, inclusive, que vai ficar muito feliz com a minha saída. Ora, com todo respeito, mas eu me sentiria muito envergonhado se o vereador Tiago sentisse a minha falta na cidade. Um vereador que em 5 meses de legislatura produziu um total de 0 leis aprovadas relevantes para o município de Canarana. Então, uma pessoa como essa, eu não faço questão nenhuma que sinta algum tipo de apreço pela minha pessoa. Mas em relação a dados objetivos, e aqui eu me alongando um pouco, ele falou que eu estaria criando um falso pânico porque não sou bom em matemática. Na verdade, senhores, eu não criei pânico nenhum. Quem fala que se o risco é alto da cidade ou baixo para fins de Covid é o governador do estado. O boletim epidemiológico disponível publicamente na promotoria, vou divulgar também na imprensa, fala que na ocasião o risco era muito alto. E ele teve ainda a desfaçatez de falar que, para tentar reduzir seu cálculo, seu percentual, Canarana conta com mais de 30 mil pessoas. Eu não sei onde tantas pessoas se escondem na cidade, só se estiver contando os mortos, porque no último censo do IBGE, a estimativa é que havia 21 mil pessoas na cidade. Então, esse percentual criado, essa falácia com números, é algo impressionante. Ele deveria ser, ele por ser médico, deveria estar mais ciente das suas obrigações e não ficar propagando por aí, fake news, criando dados, desvirtuando dados acerca da pandemia. Eu reitero novamente, eu lamento profundamente que tenhamos chegado a esse ponto. Eu sou levado a concluir que, de fato, isso foi uma armação do sindicato, porque um dia depois de assinar um alvará para liberar R$1.900.000 em favor da cidade de Canarana, do município, tudo isso é esquecido, esquecem-se dessa liberação do dinheiro fruto da corrupção, recuperado pelo Ministério Público. Também recuperei R$1.100.000 no ano passado para o município. Fiz doações diversas para o Hospital de Canarana, fiz doações diversas para a Polícia Civil e Militar também em Canarana. E eu não vejo essa vontade toda do sindicato em querer ajudar a coletividade. Se tem dinheiro sobrando para fazer um outdoor, perfeito. Invista o dinheiro na propaganda política eleitoral de outra forma lícita e, além disso, invista na cidade, invista no hospital da cidade, por exemplo. Eu fui criticado também que eu não estaria fiscalizando os leitos da cidade. Isso é algo tão baixo, tão vil, utilizar informações de forma inadvertida para a população. Vejam, o promotor de justiça pode muito, mas não pode tudo. Política pública, se você vai pegar dinheiro e vai colocar na saúde, na educação, no turismo, não é com o promotor, é com o prefeito. Nesse ponto aqui, eu tenho muitas discordâncias pessoais com o prefeito, mas eu não sou covarde de ficar atacando à toa o prefeito. Eu não tenho nada do ponto de vista jurídico para falar que tem algo errado na condução da política pública ou não. Conduções pessoais eu discordo, então, contudo, conduções políticas eu não vejo nenhuma ilegalidade. E mais do que tudo, o vereador Tiago, ele é vereador, ele pode e deve fiscalizar recursos para a saúde, ele é médico. E aí é estranho, a pessoa que tem atribuição para reverter recursos para a saúde e me cobrar que eu não estou fiscalizando. Eu insisto, eu não sou o responsável por criar leitos de UTI. Quem cria leitos de UTI é o governador, é o presidente e é o prefeito. Não há nenhuma verdade no que foi falado pelo vereador Tiago. Então eu sugiro ao vereador, e eu encerro por aqui a questão desse bate-boca virtual com ele, não perca seu tempo mais com o promotor, invente outro inimigo e, sobretudo, use o seu tempo para produzir leis para a cidade de Canarana. O senhor, até o momento, em 5 meses, produziu 0 leis relevantes para a cidade de Canarana. E se um promotor tivesse uma produção de 0, eu teria certamente sido demitido, né? Então, o que eu espero, a população espera, é que deste lado polêmicas, nós não estamos em lados contrários. Essa é uma hora de união, nós vivemos uma pandemia, vamos chegar hoje talvez a 400 mil mortos,
mas ainda assim há pessoas que querem fazer palco político em cima da morte alheia, o que é inadmissível. E em relação ainda ao sindicato, eu também vou encerrar o que eu deveria ter falado sobre o sindicato. Se eventualmente plantarem fake news que o promotor está saindo por causa do sindicato, bem, nós já sabemos que o Alex teve a oportunidade de vir pessoalmente, autorizar publicamente, ao vivo, para toda a cidade, o conteúdo do áudio. Ele não quis vir, alegando que só poderia vir mediante ordem judicial, o que é bizarro. Isso demonstra claramente que ele esticou bastante a corda, chegou num ponto em que não podia mais comprovar o que foi alegado, e resolveu dar para trás. E por fim, como eu falei, é hora de união. Se você tem a sua preferência política, que bom. Eu não tenho nenhuma, eu não tenho partido, mas se você quer fazer apoio ao presidente Bolsonaro, faça, mas há 200 formas de fazer isso. A única vedada é justamente a posição de outdoor eleitoral. Eu até citei aqui, eu imprimi, talvez não dê para ver, mas eu vou também publicar na imprensa. Tem um julgado do Tribunal Superior Eleitoral em que se apurou a seguinte frase em um outdoor: Pi-1-Ri é Bolsonaro, a esperança de um país com ordem e progresso. Não havia também nenhum tipo de pedido de voto, não havia nenhum tipo de pedido de numeração de candidato, mas no final, mesmo assim, em 2020, no ano passado, o Tribunal Superior Eleitoral mandou retirar a propaganda eleitoral, porque pela simples razão de que, se você não pode fazer um outdoor durante a eleição, com mais razão você não pode fazer isso fora da eleição. Então não há nenhum conteúdo político na manifestação. Se ainda assim, depois de tudo que foi falado, eu estou gastando a minha voz, nas minhas férias inclusive, para esclarecer esse mal-entendido, eu não tenho mais o que dizer. Se ainda assim a população quiser crer que eu fui motivado porque eu sou comunista, bem, paciência. Como eu falei, a gente vai sair do campo da argumentação lógica, do razoável, para partir para o fanatismo. Eu tenho convicção que essa nota de rodapé feita pelo sindicato, nota de repúdio, foi uma nota feita pelo Alex, para o próprio Alex. Você vê isso pela técnica de redação utilizada, mas quero crer eu que os produtores rurais da cidade entenderam perfeitamente que a minha crítica foi direcionada exclusivamente contra o Alex, que além disso foram usados nessa manifestação contra um inimigo invisível no outdoor, porque o inimigo invisível não existe. Ninguém nunca proibiu a manifestação em prol do presidente. O que existiu é que criou-se um falso inimigo, no caso eu, para fazer um protesto, aproveitando-se que eu estava fora da cidade por questões médicas, com meu filho em hospital em Cuiabá. Então é de uma baixeza tão grande essa conduta do sindicato. Não se respeita a problemas familiares de saúde, não se respeita as férias alheias do servidor público, tudo em nome da lacração, porque é isso que aconteceu na verdade. Então estou eu aqui abandonando a minha família, de férias, tentando explicar pela última vez o que realmente aconteceu. Dei a oportunidade do Alex vir aqui pessoalmente para conversar com os senhores ao vivo. O Alex não quis vir, o Alex não autorizou a divulgação do áudio em que supostamente ele teria sido coagido e ameaçado. E por fim, eu reitero, de acordo com a nota de repúdio, que sempre fala que o cidadão paga meu salário. Sim, o cidadão paga o meu salário, o cidadão paga toda a estrutura de Estado que existe. Isso, obviamente, custa dinheiro. Você manter segurança pública, manter a ordem pública, isso custa dinheiro. Inclusive, o sindicato rural, quando foi vítima de um assalto na sede, correu à polícia, correu ao Ministério Público para recuperar os bens que foram furtados. Isso, obviamente, custa dinheiro. Eu estou à disposição da população para qualquer demanda individual ou coletiva, mas falta bastante coerência para o senhor Alex. Eu vou insistir, vou deixar claro o recado para finalizar essa entrevista. Eu respeito muito o agronegócio, eu escolhi estar em Canarana. Eu já tive N oportunidades de sair para uma cidade, em tese,
melhor, pelo que dizem, por ser mais perto de Cuiabá. Eu optei por ficar em Canarana, eu amo essa cidade, estou saindo exclusivamente por questões familiares, para fazer uma permuta com uma colega que também tem família na cidade, isso é notório, e é uma grandíssima covardia aproveitar o momento que eu estou fora da cidade por questões médicas, me fazerem voltar correndo para a cidade nas minhas férias, me fazerem interromper as minhas férias para dar uma entrevista, e esse indivíduo sequer comparecer aqui no Ministério Público para dar a sua versão. Isso é uma covardia. Essa crítica é direcionada direto para o Alex, não é contra nenhum produtor rural, não é contra o sindicato em si, a instituição em si, mas pela pessoa do Alex, que tem feito uma confusão danada sobre esse tema, não sei por qual razão, criando um falso inimigo imaginário para criar uma narrativa e alavancar talvez sua carreira política, ou alavancar a sua eleição para a ProSoja, e o único processo que temos hoje, no momento, tramitando, embora tenha falado que eu tenha entrado na justiça para tirar outdoor, isso também é mentira. Se quiserem, eu imprimo o extrato processual aqui. O único procedimento que existe hoje aqui é um criminal contra o senhor Alex, ele já tem ciência disso, talvez por isso tenha ficado tão chateado e feito a nota de repúdio, porque fez uma aglomeração no outdoor indevida. Temos pessoas tão valentes na vigilância sanitária que se colocam em risco, se indispõem com a população para tentar fazer respeitar regras mínimas sanitárias, e vem um sujeito como esse criando uma falsa narrativa, criando um falso inimigo, e aglomera pessoas em frente ao outdoor de forma desnecessária. Eu insisto, quem quiser fazer a sua manifestação, pinte o seu carro, pinte a sua casa, pinte o seu corpo, compre santinho, mas não faça outdoor, porque isso é ilegal, né? Se vocês quiserem fazer para outdoor, fale com o presidente, ele pode mudar a lei eleitoral, ele altera a lei, dá uma canetada e resolve isso. Mas eu sou obrigado a cumprir a lei. E, infelizmente, o sindicato, para fazer confusão, optou, dentre os 200 meios possíveis de propaganda eleitoral, de apoio à pessoa do presidente, optou justamente pelo único meio que é vedado pela legislação eleitoral. Eu agradeço imensamente a oportunidade que me foi dada novamente para expor esse tema. Eu reitero que essa será a última ocasião em que eu falo sobre o tema. A partir de hoje eu só falo sobre coisas do meu trabalho feitas em prol da cidade. Se quiserem me perguntar, por exemplo, sobre como o Ministério Público conseguiu reverter R$1.900.000 para o município, eu terei imenso prazer em explicar o que aconteceu. Esse dinheiro vai para o município, quem vai gerir o dinheiro é o prefeito. Eu insisto, eu não tenho nada para desconfiar de se vai reverter mal o dinheiro ou não, mas essa escolha é do prefeito, eu vou confiar no prefeito. E tem tantas pessoas que se dizem cidadãos em Canarana, tão conscientes, foram manifestar em frente ao outdoor para supostamente defender o seu direito ao livre exercício da manifestação. Direito esse, eu insisto, que nunca foi violado, que nunca houve sequer uma ameaça de lesão, por mim pelo menos. Então eu sugiro que essas pessoas tão cientes dos seus direitos, que procurem o prefeito, deem sugestões para ele de como investir bem esse dinheiro. Isso se chama cidadania. A melhor forma de você exercer a cidadania é participando do cotidiano da vida pública e não, acredito eu, sendo usado por uma pessoa mal intencionada em um protesto completamente inútil. Digo inútil porque não havia nenhum risco de cerceamento da defesa, aliás, da liberdade de expressão de ninguém na cidade. Então eu me despeço, agradeço muito a oportunidade. Eu não tenho mais o que falar sobre o tema, porque depois de tudo que eu falei, expliquei, apresentei, eu vou disponibilizar inclusive documentos para a imprensa sobre julgados do TSE, sobre a lei eleitoral, mas se depois de tudo isso, ainda assim as pessoas acharem que eu estou contra o produtor rural, que eu estou contra o presidente, ou que eu sou comunista, eu não consigo mais argumentar nada. Quanto à questão da corregedoria, ela já foi acionada. Se alguém eventualmente se sentir ofendido, pode e deve procurar a corregedoria do Ministério Público, mas eu espero sinceramente que isso se encerre hoje, agora. Já deu. Enquanto eu estou aqui dando uma entrevista, é tempo perdido do meu convívio familiar,
é tempo perdido que eu poderia estar trabalhando, inclusive, em prol da cidade, tempo perdido do senhor Tiago, que poderia e deveria estar produzindo leis em favor da cidade, leis relevantes, é tempo perdido do senhor Alex, que poderia estar auxiliando o sindicato com coisas relevantes, com políticas públicas relevantes, pedindo, por exemplo, algum subsídio, alguma isenção. Então isso tem que acabar. Nós já estamos no limite com essa chatice de criação de factóides. Eu não vou responder mais nenhum tipo de provocação. Quem quiser me acionar judicialmente, acione, é um direito seu. Se ficou chateado com uma manifestação minha, eu só reitero que eu não seria louco de ofender a cidade, nem nenhum produtor rural de Canarana, uma cidade que eu escolhi para viver, que eu escolhi para a minha família residir, que eu resido há 3 anos e que eu optei por ficar aqui, embora tivesse N propostas e possibilidades de sair de Canarana. Eu reitero, então, que eu estou à disposição da cidade para demandas relevantes, mas para fofocas, infelizmente, o meu tempo já se encerrou. Eu tenho mais o que fazer e eu também acho que os senhores têm mais o que fazer também, além de ficar acompanhando esse tititi de fofoquinha em rede social ou em tempo real. Vamos fazer coisas relevantes pela cidade, vamos nos unir em tempos de pandemia, vamos deixar quem quer aparecer e fazer seu palco a ser relegado ao seu obscurantismo, continuar uma pessoa obscura, uma pessoa totalmente ignorada. Vamos tocar o que é relevante, ou seja, livre manifestação de liberdade política, você pode manifestar, vamos focar na saúde pública, vamos focar no isolamento social, de evitar aglomeração desnecessária, à toa, principalmente se for motivada apenas porque uma pessoa mal intencionada quer fazer confusão em rede nacional.